Shalom, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pergunte a Jartov. Neste vídeo falaremos sobre as filhas de Lot. É Lot mesmo, tem que soltar o T mesmo, é isso mesmo. Filha de Lot e ele, Lot. Está no capítulo 19 de Bereshit, Gênesis, ok? E leremos o texto primeiro a partir do versículo 31. A partir do versículo 31, tá bom? E vamos tirar as ideias que estão no texto de acordo com o seu contexto. Vatomer, Rabehirá ou Bekirá, Elehad Seirá Avinu Zakene. Veishi Ein Baaretz Lavó Aleinu Kederer Kol Haaretz. Vamos lá. As palavras da Behirá aqui. As palavras da mais velha. Vatomer disse Rabehirá. Elehad Seirá disse a mais velha, a primogênita. Todo mundo sabe dos direitos de primogenitura naquela época. Então tem que levar em consideração que esta mulher está também com isso em mente. Mas no texto tem algo mais importante que vai aparecer, que às vezes algumas pessoas desconsideram. Vatomer, Rabehirá, Elehad Seirá, Avinu Zakene. Nosso pai está velho. Veish Ein Baaretz, e não há homem na terra. Isso aqui é a parte mais importante para entender esse texto. Lavó Aleinu Kederer Kol Haaretz também é uma parte importante. Então vamos lá. Ishi Veishi Ein Baaretz, não, presta atenção, não há homem na terra. Então, primeiro temos que entender isso aqui. Na mente da mais velha, a ideia que ela tinha era: não há homem na terra. Então essa é a visão que ela tem. Baseado nessa visão é que ela vai tomar a decisão de se deitarem com o pai. É baseado nessa decisão. Não é baseado simplesmente em teremos prazer com o nosso pai. Algumas pessoas, infelizmente, entendem esse texto como algo que foi movido pelo prazer. Não foi movido pelo prazer. Foi movido por uma catástrofe que aconteceu. Catástrofe. Tá certo? Então, quem for contra a contexto, é melhor não pegar a Bíblia, não pegar a Escritura. Aliás, é melhor nem viver, porque o contexto em que a pessoa vive é o contexto dela. E por que essa mulher, que é filha de Ló, não teria o contexto dela? O contexto não é de prazer, o contexto é de catástrofe. Então esse é um dos primeiros pontos que deve ser levado em consideração quando se aborda textos como esse. Tá certo? Homem não há na terra. Vocês lembram do dilúvio? Também tem essa ideia lá. Existe essa ideia lá. Tá certo? Bereshit, capítulo 6, versículo 17. Se você não tomar cuidado com o contexto, claro, eu fiz uma playlist nesse canal. Quem quiser averiguar, vai lá averiguar. Mas eu vou colocar aqui para vocês. Bereshit, capítulo 6, versículo 17. Está escrito assim: eis que trarei um dilúvio de águas sobre a terra, para fazer perecer toda a criatura
na qual haja alento de vida debaixo das atmosferas. Tudo que houver na terra perecerá. Então as pessoas pegam a palavra tudo e a palavra terra e interpretam o dilúvio também como se fosse em todo o planeta. Não. Na visão de quem está escrevendo, e o propósito pelo qual houve o dilúvio indica que o dilúvio seria feito naquela região, tá? E não em todo o planeta. Mas isso aí eu explico na playlist. Há essa ideia que permeia toda a escritura. Então, quando ela fala que não há homem na terra, é na visão de quê? Na visão minha? Na visão sua ou na visão dela? Na visão dela. Na visão dela, depois de uma catástrofe daquela, não há homem na terra. Não há uma dificuldade tão grande de se entender isso, a não ser quando pessoas já estão com a intenção de condenar o texto, abordam o texto sem abordar o seu contexto. Mas coloque na cabeça que isso aqui não tem a ver com prazer, tem a ver com uma necessidade vinda de uma catástrofe. Tá certo? Então, esse é um dos primeiros pontos que devemos levar em conta. Outro ponto aqui para nós é que, além dela falar, Ishi ein ba'aretz lavó aleinu, além dela falar isso, ela também complementa com a questão importante que derer kol haaretz, como não há homem na terra que venha para nós, ou que venha sobre nós, como o caminho de toda a terra. É isso que está escrito. Como o caminho de todo. Então, uma coisa que elas sabiam é que o caminho de toda a terra, ou seja, o caminho de todo ser humano, é que houvesse descendência de seus habitantes. A preocupação dela, então, era levantar, suscitar, gerar descendência ao Pai. Lecha nashke et avinu yaini vinishke vaimo. Aqui, deitaremos com ele. Vinehaige me avinozara. Descendência, semente para nosso Pai. Uma vez que na cabeça dela não tinha homem nenhum na terra, obviamente o único homem que tinha na terra era o pai dele. Agora, mais uma vez o contexto. Eles estão aí por volta da idade do bronze. As pessoas, o que é que as pessoas querem fazer? Querem pegar. Olha como as pessoas hoje são. E é isso que dá o problema, né? Viu? As pessoas querem pegar o óculos de 2023 e aplicar na idade do bronze, achando que o julgamento, entre aspas, da idade do bronze é o mesmo julgamento de 2023, 2020, etc. Não. Naquela época era comum pessoas se deitarem com parentes de primeiro grau. Você via isso naquela região. Você via isso entre os reis, os principais reis da época, o Egito. Tá? Alguém vai dizer, mas não existia Egito. Isso aí é outra questão para abordar talvez em outro vídeo. Mas na região era comum
Era comum isso. Então, mais uma vez, na cabeça delas, isso não era errado. As pessoas hoje têm como errado, observe o que acontece. As pessoas têm hoje como errado e quer porque quer que naquela época tenha sido errado. Não, naquela época não era errado. Então elas não viam tanto problema assim em fazer isso. Você tem que levar em consideração vários pontos para abordar esse texto. Primeiro ponto. Na cabeça delas, elas estavam sozinhas. Segundo ponto, na cabeça delas, isso não era errado. Então, se na cabeça delas estavam sozinhas e não era errado, então o que elas fizeram foi certo para a época e para a necessidade delas. Para o pós-catástrofe, estavam certas. Elas tomaram a decisão baseado na situação atual da época. Elas tomaram a decisão correta. Agora, eu estou aqui e você está daí, sentadinhos, lendo o livro, uma história que já se passou, e elas não estão aqui para se defender, para dizer, olha, naquela época eu olhei para tudo quanto é lado, subi em monte, subi em tudo quanto é montanha, não vi ninguém. Como não vimos ninguém, decidimos fazer isso para não acabar a raça humana. Elas não estão aqui. Aí são sujeitas a esse tipo de julgamento, e julgamento baseado no ano de 2023. Não, você não pode julgar as filhas de Lot baseado em regras de 2023. Você tem que julgar, se tiver de julgar, as filhas de Lot de acordo com a época em que elas viviam. Então, elas não, baseado nisso, elas não cometeram erro algum. Não cometeram erro algum. Pelo contrário, se você levar em consideração que elas tinham o brechite, não se chamava brechite, óbvio que não. Mas se tinham um livro correspondente ao brechite em mãos e sabiam que tinham que gerar descendência a seu pai e sabiam que foram criadas para gerar seres humanos na terra e só tinha elas, então elas mais do que acertaram. Jartov, você está defendendo incesto? Não, essa regra de incesto é uma regra nossa, que veio depois do tempo delas. Na mente delas não existia, neste caso, incesto. Não existia. Então, na mente delas, elas não estavam fazendo algo errado. Na mente delas, elas estavam salvando o planeta. Tá certo? Então, é isso aí que eu queria dizer. As pessoas batem muito nesse texto, mas não tem essa visão. Se a minha visão estiver errada, coloca nos comentários. Agora, coloca com argumento, tá bom? Então, muito obrigado pela sua visualização. Um forte abraço. Obrigado aos que estão adquirindo o curso Hebraico Raiz. Lembrando que nessa semana agora, segunda ou terça, eu já vou dar início às primeiras palavras lá de conversação. Eu dei um tempo para que as pessoas alcançassem a terceira e a quarta curso, né, o vídeo. E você ainda tem tempo de entrar. Vamos nessa. Se inscreve no canal, deixa seu like, faça seu comentário, compartilhe e nos veremos no próximo vídeo. Shalom.